Fala trader, seja bem-vindo a mais um vídeo do Blindando a Sua Mente. Aqui eu sempre irei trazer dicas para que você aprenda como programar melhor a sua mente, controlar as suas emoções, blindar de verdade a sua mente para você se tornar consistente no mercado financeiro. Eu sou o Rubens Secom, especialista em inteligência emocional para traders, e hoje o nosso tema é Estou desempregado, e agora, o que fazer? A ideia aqui hoje é desenhar um caminho certo para você lidar com essa situação. Então fique até o final para que você aprenda como pensar melhor, como desenhar melhor esse caminho de uma forma mais assertiva, mais eficaz, mais tranquila. E talvez você conheça, se não for o teu caso, talvez você conheça alguém que esteja passando por essa situação. Se for o caso, você não está passando por essa situação, mas conhecer alguém, mande esse vídeo para essa pessoa, para que você possa ajudá-la também, tá bom? A trabalhar de uma forma melhor com esta situação. Eu já ajudei muitas pessoas que estavam vivendo essa situação. E alguns casos foram bem interessantes. Eu quero trazer aqui alguns exemplos para você. Quero começar trazendo aqui alguns exemplos para você. Teve uma pessoa uma vez que me chamou e falou para mim o seguinte: eu tenho dinheiro para mais 3 meses e eu preciso fazer o mercado dar certo. E aí, essa pessoa colocou toda a pressão que ela tinha sobre o mercado. Ela tinha 3 meses. Ela tinha um dinheiro na conta que dava para ela viver durante 3 meses. Então, ela queria pegar esse dinheiro e fazer esse dinheiro rentabilizar no mercado. Nós estruturamos o caminho da forma que eu vou ensinar aqui hoje, e isso foi em agosto de 2020. Hoje, alguns anos depois, poucos anos depois, na verdade, essa pessoa está tendo um resultado incrível, transformou completamente a vida dela, seguindo esse cronograma, seguindo esse passo a passo que a gente vai conversar aqui hoje. Esse foi um caso muito interessante. Uma outra pessoa também que me chamou, falou que não aguentava mais o trabalho, que queria sair do trabalho para se dedicar 100% ao mercado financeiro, porque não se sentia valorizado no trabalho, não via reconhecimento, não via oportunidade de crescimento. Sentamos, conversamos, alinhamos. Essa pessoa estruturou o caminho. Foi criado para ela um cargo que não existia na empresa para atender a necessidade dessa pessoa. E aí ela teve mais leveza, mais tranquilidade para dar sequência com o caminho dela dentro do mercado financeiro. O último caso, que também foi muito interessante, uma outra pessoa que também já fez um acompanhamento comigo, que tinha um resultado interessante. Um dia, isso foi no começo da pandemia, um dia me chamou e falou assim: cara, os meus resultados caíram muito, e eu não tô sabendo o que eu vou fazer. Aí eu perguntei, mas o que aconteceu? Me fala um pouco melhor. Dono de restaurante, no começo da pandemia a gente sabe que um dos setores que mais foi afetado foi, né, o restaurante, teve que fechar restaurante, e aí da noite pro dia, 70% da renda dele tinha ido por água abaixo. Simplesmente ele perdeu 70% da renda com o fechamento do restaurante. E junto com esta notícia, veio uma outra notícia maravilhosa, porém naquele momento ali acabou associando e gerando uma pressão para ele. Qual notícia foi essa? Que a esposa estava grávida. E aí ele me procurou, que estava sentindo uma pressão muito grande, não estava conseguindo encaixar melhor. O que estava acontecendo com essa pessoa? Perdeu 70% da renda. Mulher grávida. Aonde que eu estou hoje? Além do restaurante, mercado. Então eu preciso recuperar ou tapar esse buraco dos 70% a menos de faturamento com o mercado financeiro. Aí acredito eu que vocês já imaginam o que estava acontecendo. Por quê? É muita pressão. Não é hora ainda de ter aquele resultado. E aí ele começou a quebrar banca atrás de banca e o resultado dele, que estava já caminhando para uma coisa mais sólida, começou a despencar. Então a gente precisou estruturar isso também, precisou organizar isso também. Neste caso, ele não estava desempregado, que é o tema principal aqui, mas não tem problema. A ideia de trabalhar é a mesma, a forma de se trabalhar é a mesma. Quando você ou está desempregado, ou quando você perde da noite para o dia a sua renda principal sendo demitido, ou às vezes, como no caso dele, você perde uma boa parte desta renda principal. Então esses pontos são interessantes a gente olhar e observar, porque a forma de trabalhar, como eu falei, é a mesma, e a ideia aqui hoje é desenhar isso melhor para você, tá bom? Eu estou com algumas anotações aqui de pontos importantes, até para que eu não esqueça, para trazer coisas para você de forma bem pontual, bem desenhadinho, para facilitar a sua caminhada. E um dos pontos que eu coloquei aqui, que é importante a gente falar, é que muitas vezes as pessoas vêm para o mercado financeiro
achando que ela vai ser, que ele, o mercado financeiro, será a solução da vida daquela pessoa da noite para o dia. Então ela acaba colocando todas as fichas dela no mercado financeiro. Como esses 3 exemplos que eu coloquei, que eu trouxe aqui. Tenho dinheiro para 3 meses, eu preciso fazer dar certo. Perdi 70% da renda e minha esposa está grávida, preciso fazer o mercado dar certo. Não estou dando conta mais do meu trabalho, quero pedir demissão, ganho mal, não sou valorizado, tararará. O mercado vai ser o salvador da pátria. E, gente, é extremamente importante você entender, tudo na vida existe um processo. E que, para o mercado financeiro, não vai ser diferente. Quanto antes você internalizar a ideia de que o mercado financeiro tem o mesmo caminho de tudo aquilo que você vai construir para a tua vida, melhor. Ou seja, começa a levar o mercado financeiro de uma forma mais assertiva. Entenda, eu sempre faço uma analogia de que o mercado financeiro é como se fosse uma empresa. É a empresa que você está abrindo. Quando você abre uma empresa, você vai querer ter retorno em 1 mês? Em 2, em 3 meses? Claro que não. O primeiro ponto de todo empresário, quando abre uma empresa, é recuperar o investimento inicial e atingir o ponto de equilíbrio, para depois pensar em lucro. Isso leva tempo. Aqui no mercado financeiro, as coisas tendem a acontecer de uma velocidade mais acelerada do que acontece no mercado tradicional. Mas isso é uma tendência e, mesmo assim, a gente tem uma certa média, que varia ali entre 2 e 4 anos, para que o trader comece realmente a ter resultados expressivos e atingir a tão sonhada consistência. Então é importante a gente pensar nisso e aprender a estruturar, porque se você está trazendo essa pressão para dentro do mercado, seja como um desses exemplos que eu trouxe agora, ou de qualquer outra forma, mas se você está trazendo essa pressão para dentro do mercado, a probabilidade dessa pressão, uma hora, te fazer chegar no teu limite e você desistir, acaba sendo muito grande. Então, estruturar o caminho, muitas vezes, é você entender que existe uma maneira correta de se fazer isso, que existe pilares, processos para se fazer isso. Vou pegar os exemplos lá para ficar mais fácil de entender. No caso do cara lá que tinha 3 meses de dinheiro na conta, ele tinha uma empresa, a empresa estava indo muito mal e por isso que ele estava nessa situação. E aí, a gente conversando, ele chegou à conclusão de que não valia mais a pena ele continuar com a empresa, ele era sócio. Olha só que interessante isso é muito importante. Ele se dispôs a terminar a sociedade e a voltar para o CLT. Então, o caminho que a gente desenhou foi: ajusta essa parte aí com seu sócio, volta para o mercado, busca um emprego na tua área, porque daí a gente vai desenhar isso a partir do teu ganho que você tiver com essa nova fonte de renda, com esse novo emprego. E assim ele fez. Em pouco tempo, ele se tornou uma referência dentro do novo trabalho, começou a ter tranquilidade para o mercado financeiro, ele começou a ter uma renda para pagar o custo mensal dele, para investir em conhecimento e para colocar dinheiro na corretora, que a gente sabe que isso também é investir em conhecimento. Investir em conhecimento aqui, eu divido entre parte conhecimento técnico, conhecimento emocional, que é o que eu faço, são os acompanhamentos que eu faço com o pessoal lá do Mente Consistente, e colocar dinheiro na banca e colocar dinheiro na corretora, porque é importante também treino. Esse primeiro dinheiro que se coloca na corretora é um dinheiro de aprendizagem, de aprendizado, não é um dinheiro para fazer dinheiro. No primeiro momento, o foco não é a rentabilidade, o foco é o conhecimento. O foco é a assertividade das suas análises. O foco é o entendimento do que e como você vai desenhar todo esse processo durante a sua caminhada aí dentro do mercado financeiro. Então, neste caso, foi assim que a gente fez. Com o outro rapaz lá que estava querendo sair do emprego, ele chamou o gerente, conversou com o gerente, expôs tudo que ele estava pensando e tal sobre a situação dele na empresa, perguntou algumas coisas para o gerente. E, gente, isso é com muita responsabilidade, tá bom? Não é para sair fazendo loucura, não estou falando para ninguém sair fazendo loucura aqui, não. É tudo com muita responsabilidade, com muito critério. Ele teve todo um acompanhamento, eu ajudei ele em todo esse processo para que ele pudesse ter essa conversa com o gerente, para que ele pudesse, de forma clara, assertiva, sem quebrar a conexão com o gerente dele, pôr as necessidades dele ali e tudo que ele estava pensando naquele momento. Resumindo a história, foi criado para ele um cargo para atender aquela necessidade dele, porque a empresa percebeu que sim, ele estava com um salário menor, enfim, dentro do que ele apresentava para a empresa, do retorno que ele dava para a empresa. Esse cara também conseguiu colocar a vida
todo em dia, porque ele começou a ganhar, inclusive, o valor que ele gostaria de ganhar. E olha como é que as coisas são interessantes. Ele comentou comigo que quando o gerente ofereceu para ele o salário desse novo cargo, o gerente ofereceu exatamente aquele salário que ele sempre pensou em ganhar na empresa. Isso daí é a lei da atração, que também é extremamente importante. A gente cria a nossa realidade. Então, se a gente quer mudar um resultado, primeiro a gente precisa mudar os nossos pensamentos. A gente precisa materializar primeiro aqui aquilo que a gente quer, porque a nossa mente começa a trabalhar em prol daquilo. Acredite nisso, porque isso é muito forte. Esse cara é um exemplo disso. Ele falou que ficou extremamente assustado quando o gerente ofereceu aquele valor para ele, porque era realmente um valor que ele buscava, que ele gostaria de ganhar. Aí, algum tempo se passou, isso tem mais ou menos 1 ano e meio, ele atingiu um nível interessante lá na empresa e que trouxe essa tranquilidade para que ele pudesse operar com o mercado financeiro. No caso do dono do restaurante, foi a mesma linha de raciocínio. A ideia ali foi ele procurar uma nova fonte de renda onde ele pudesse substituir aqueles 70% momentaneamente, porque a gente sabia que a pandemia uma hora ia acabar e que ele poderia reabrir o restaurante, mas que ele pudesse, naquele momento, suprir aqueles 70% que o restaurante acabou deixando de render para ele, para que ele pudesse ter a tranquilidade para continuar fazendo as coisas que ele estava fazendo antes da pandemia, antes do restaurante fechar, e que estava gerando um bom resultado, um crescimento exponencial para ele, tá bom? Então é muito importante entender isso, enxergar que existe todo esse processo para passar, essas etapas para se cumprir, até você chegar à tua tão sonhada consistência. Ou seja, isso não vai acontecer da noite para o dia. Então, cuidado com essa pressão que você está colocando, tá bom? Focar em colocar essa pressão no mercado financeiro como resultado rápido, imediato, por estar desempregado ou por ter perdido a principal fonte de renda, isso não vai te ajudar. Isso não vai trazer leveza para você. E se não trouxer leveza, isso vai te afastar da sua consistência. Isso vai te afastar daquilo que você mais quer com o mercado financeiro. Presta atenção na pressão que você vem colocando no mercado. Estou desempregado, o que eu tenho que fazer agora? Você tem que encontrar um caminho, encontrar uma fonte de renda que supra a tua necessidade, em que pelo menos te ajude a ficar no 0 a 0 dentro do mês. Não estou falando 0 a 0 de mercado financeiro. Estou falando 0 a 0 com as tuas contas mensais. Porque, às vezes, você não vai encontrar um emprego com o salário dos sonhos num primeiro momento em que vai te ajudar muito, de uma forma muito rápida com o mercado, a estruturar todo esse caminho com o mercado. Mas, às vezes, você encontra algo que te traga essa leveza sabendo, poxa, isso daqui que eu estou ganhando é o suficiente para eu pagar todas as minhas contas, mesmo que você fique no 0 a 0. Porque daí, com uma educação financeira um pouquinho trabalhada, você consegue fazer sobrar um pouquinho, para ter dinheiro para essas situações que eu comentei, tanto do investimento em conhecimento, quanto do investimento em colocar dinheiro de banco. Aí se você me perguntar assim, tá, mas eu tenho dinheiro ou para uma coisa ou para outra, ou para investir em conhecimento, ou para investir em colocar dinheiro na banca. Onde eu invisto? Sempre comece pelo conhecimento. Porque sem conhecimento, o que vai acontecer com o dinheiro que está na tua banca? Vai por água abaixo. Você já sabe muito bem disso. Então, sempre em conhecimento. Rubim, mas aí eu vou ter que dividir. Eu tenho conhecimento técnico e eu tenho conhecimento emocional. Qual investir primeiro? O que eu vou responder aqui não é só porque é a linha que eu trabalho. Eu vou te explicar o porquê dessa resposta. Comece sempre investindo no emocional. Eu tenho batido nessa tecla e falado muito com as pessoas que eu acompanho, com os meus mentorados, que infelizmente a maioria das pessoas que me procuram são pessoas que já não aguentam mais perder dinheiro com o mercado financeiro. O mercado financeiro, ele pode ser um caminho mais leve, ele pode ser um caminho mais tranquilo para você, desde que você comece da maneira correta desde o começo. Caso você tenha que optar, é o melhor investimento a se fazer num primeiro momento, porque o emocional é que vai definir se você continua ou não no mercado, se você se torna consistente ou não no mercado. Vai chegar uma hora que ele vai te cobrar. Então, se você ajustar isso desde o começo, ou quanto antes você trabalhar isso e fizer esse ajuste com a tua parte emocional, você terá mais tranquilidade para fazer um ajuste com a parte técnica, tá? E isso, como eu falei, não sou eu quem falo. Hoje, diversos pesquisadores e estudiosos dessa área defendem a tese que 80% do sucesso está relacionado à inteligência emocional e 20% à inteligência intelectual. Então, no mercado financeiro, você sabe que o emocional é o pilar mais importante e acredito que você já tenha ouvido de algum trader ou até de vários traders
que o emocional é o pilar mais importante. Alguns defendem a tese que ele não representa 80%, ele representa 85%, 90%. Já vi gente falando que ele representa 95% do sucesso dentro do mercado financeiro. Então, por esse motivo, a minha sugestão é: comece sempre investindo pelo emocional, caso você tenha que optar por um ou por outro. Se você pode investir nos dois, invista nos dois. Conhecimento emocional, aqui com mente consistente, por exemplo, é a melhor opção para você. E o conhecimento técnico, para que os dois, você vá crescendo os dois. Imagine que são dois prédios. Aqui tem o conhecimento emocional e aqui o técnico. Você vai crescendo assim, ó, de forma equilibrada, de forma estruturada. O que acontece com a maioria das pessoas que me procuram? Cresce o técnico, sabe. Mas aí o que acontece com o emocional? Está aqui embaixo. E aí, o que acontece com esse daqui? Essa base do técnico está envolvida diretamente com o emocional. Se aqui não está bem feito, o que vai acontecer com aqui? Desmorona tudo e a pessoa fica subindo e descendo e vivendo naquela montanha-russa. Isso não é interessante. Não é bacana você passar por isso, tá? Então, por esse motivo, eu te sugiro fortemente a investir na inteligência emocional, a lapidar o seu mental, a aprender a blindar a sua mente, a controlar as suas emoções, a utilizar a seu favor suas crenças, seus valores, seus padrões de comportamento, porque isso vai fazer uma diferença muito grande para você. E aí, eu sempre trago uma conta aqui para ajudar a desenhar a consistência. Então, vamos lá. Primeiro você vai procurar alguma coisa para ser a tua renda, suprir essa sua necessidade financeira, sem colocar essa pressão no mercado. O mercado ainda vai acontecer. Então, sem colocar essa pressão no mercado, você vai encontrar essa nova fonte de renda e vai pegar ali qual é o valor dessa sua nova fonte de renda e vai montar um esqueminha. Você vai pegar um papel e uma caneta e vai colocar assim: quanto custa? Vamos supor que o teu sonho seja viver do mercado financeiro e ponto final. Eu só quero viver do mercado financeiro. Eu vou chamar de liberdade financeira para ficar mais fácil de entender. Primeira pergunta que você vai se fazer: quanto custa a minha liberdade financeira? Imagine que a sua liberdade financeira custe, vou pegar uma média aqui, R$5.000, só para ficar mais fácil. Hoje, com R$5.000, eu vivo do mercado, porque eu pago as minhas contas e ainda sobra dinheiro. Sempre joga uma gordurinha a mais, tá? Não coloca no limite aí, não. Então, R$5.000, ok. É a minha liberdade financeira. Aí a segunda coisa que você vai olhar é: você já está estudando. Então, qual que é uma média de porcentagem que você consegue fazer mensal? De uma forma tranquila. Eu vou jogar baixo aqui também para você entender, tá? Só para facilitar o cálculo e para você entender o exemplo. Você vai adequar aí de acordo com a sua realidade. Vamos supor que essa porcentagem seja 10%. Poxa, 10% por mês é uma porcentagem tranquila que eu consigo buscar com o mercado. Então aqui eu já tenho dois cálculos. Eu tenho o valor da minha liberdade financeira de 5.000 e eu tenho uma porcentagem que eu consigo fazer em média de forma tranquila, 10%. Eu vou fazer essa conta. 5.000 é 10% de quanto? Então eu sei que, por exemplo, a minha liberdade financeira está em uma banca de 50.000. Porque se eu tenho um valor de investimento, um capital para investir no mercado no valor de R$50.000, eu consigo de forma leve e tranquila esses 10% e dessa forma eu consigo os meus R$5.000 todos os meses para que eu viva do mercado financeiro. Esse é o primeiro passo que você vai dar. Aí você vai montar uma planilha. Hoje eu tenho tanto, eu tenho um rendimento X, o meu custo é Y e sobra Z. Dentro desse Z que sobra, eu vou separar uma parte para construir essa banca de 50.000 e a outra parte para investir em conhecimento técnico, emocional, do jeito que eu acabei de falar aí, para investir em conhecimento. Dessa forma você vai conseguir mensurar em quanto tempo, mais ou menos, você vai construir a sua consistência, a sua banca de 50.000. Dessa forma, você já consegue ter uma projeção do tempo, mais ou menos, que você levará naquele seu atual emprego, daquilo que você está fazendo, ou seja, até você realmente colocar o mercado como sendo uma fonte ou a sua fonte principal de renda. Entendeu a ideia? Então, você vai estruturar esse caminho. Rubim, mas eu consegui um emprego que eu estou ficando no 0 a 0, não está sobrando nada. Como é que eu vou juntar esses 50.000? Você vai se fazer uma outra pergunta. Existe alguma coisa que eu possa fazer além disso, num tempo parcial, para aumentar a minha renda? E aí eu vou usar o meu trabalho para pagar as minhas contas e essa renda parcial para o mercado financeiro, para o investimento nesta banca, para a construção dessa banca e para investimento no conhecimento.
e você vai perceber que com o passar do tempo, você vai atingir esse resultado mais rápido. Por quê? Porque as suas análises serão melhores, essa porcentagem que você vai fazer por mês, ela vai começar a aumentar e você já terá uma tranquilidade, porque enquanto você está construindo uma coisa, ou seja, construindo essa banca, tudo isso que eu falei da parte da consistência, você está estudando, melhorando, se tornando mais eficaz e eficiente, ou seja, se tornando mais produtivo dentro do mercado financeiro. Entendeu a ideia? Então você vai fazendo de forma separada, mas ao mesmo tempo. É um separado junto, para que você consiga atingir esse resultado que você tanto quer, que é atingir a consistência no mercado financeiro. Beleza? Coloca isso em prática, me conta como que foi, eu quero ouvir a sua experiência com isso, me fala também se clareou para você, se te deu uma ajuda caso você esteja passando por essa situação, ou se você conhece alguém que está passando por essa situação, pede para essa pessoa me contar também como que foi, se deu um norte, uma clareada boa aí, e se resolveu, se ajudou ela a pensar de uma forma diferente, que é o principal objetivo nosso aqui, te ajudar a enxergar de uma forma diferente da qual você vem fazendo hoje, para te trazer de forma leve e duradoura. Esse é o ponto principal. Tem que ser eterno, tem que ser duradouro, porque senão você vai ficar construindo e caindo, vai virar ioiô, isso daí não faz o menor sentido, tá bom? Então, me conta aí como que foi essa experiência e como que esse vídeo foi para você aí. Outra coisa, esteja sempre conectado às minhas redes sociais. Se inscreva no YouTube, ative as notificações, me siga no Instagram. Todos os dias eu coloco dicas lá sobre inteligência emocional para traders, ajudando com essa ideia de desenvolver a sua mentalidade para que você se torne consistente no mercado financeiro, para que você aprenda a operar de forma leve, tranquila e sem sofrer com as perdas que existem dentro do mercado financeiro, tá bom? Então, continue acompanhando, eu estarei sempre trazendo vídeos aqui com dicas muito bacanas e me segue também no Instagram, além do YouTube, Instagram, enfim, me siga em todas as minhas redes sociais, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.